Agora vamos para a segunda palestra. Ela tem mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de grandes empresas de varejo e telecomunicações, traz um histórico comprovado de liderança e excelência em gestão, foi responsável pelo gerenciamento eficaz de operações, desde a administração até a maximização das vendas e do atendimento ao cliente. Além disso, desenvolveu habilidades sólidas em gestão de carteira de clientes, treinamento de equipes e monitoramento de concorrência. Sua experiência consolidou sua expertise em gestão administrativa, gestão de pessoas, gestão financeira, relacionamento com clientes, tanto pessoa física quanto jurídica. Essas experiências diversificadas, bem-sucedidas, a capacitaram a oferecer um curso de gestão do Ministério Infantil, que se destaca pela sua abordagem estratégica e prática, fornecendo ferramentas valiosas para o sucesso na liderança de programas infantis em ambientes religiosos. Tem uma trajetória de 20 anos como membro na comunidade evangélica, é diaconisa, traz experiência sólida e profunda no serviço cristão. Há 12 anos trabalha no departamento infantil, onde vivenciou de perto as necessidades e os desafios específicos desse público tão especial. Sua jornada nesse contexto proporcionou insights valiosos sobre como gerir eficazmente o Ministério Infantil, entendendo a importância de uma abordagem estratégica e compassiva. Essas experiências enriquecedoras são fundamentais para o desenvolvimento de um curso de gestão do Ministério Infantil, onde ela compartilhou não apenas conhecimento teórico, mas também aprendizados práticos e inspiradores para capacitar líderes e voluntários a impactar positivamente a vida das crianças em suas igrejas. Ela é casada há 20 anos com Cláudio César e é mãe da linda princesa Maria Luísa. É ela, nossa professora, líder do Kids da nossa igreja, Gleice Marques. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Que currículo é esse? Vocês pensaram que ia subir uma senhorinha de 100 anos ali, né? Misericórdia. Mas eu creio que o Senhor vem nos capacitando ao longo da nossa vida para nos usar onde Ele quer, segundo a vontade dEle. E vocês puderam perceber no meu currículo que, ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre trabalhei com gestão de pessoas, gestão de empresas, e eu sempre gostei muito. E hoje eu entendo o porquê que o Senhor me direcionou dessa forma, para que hoje eu pudesse estar tendo essa gestão sobre o departamento infantil, com esse entendimento da importância que ter essa gestão completa. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer imensamente a Faculdade Vitória em Cristo, agradecer os meus pastores. É um prazer estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, aprender com as minhas irmãs em Cristo sobre esses temas que são tão atuais, tão importantes para os dias de hoje. O pastor, ele já me apresentou. Vamos lá, deixa eu ver se você mexeu nisso aqui, né? Para lá onde? Ah, tá, tá para frente. Tá indo não. Foi. Então, o pastor, ele já me apresentou, né? Eu sou a Gleice Marques, eu tenho 43 anos, sou casada há 21 anos, né? Tenho um aninho a mais aí. Sou mãe da Maria Luísa, de 11 anos. Obrigada, pastor. Sou formada em administração de empresas, eu tenho todo esse currículo que o pastor já falou, não vou me ater novamente, mas o que eu queria ressaltar sobre isso é que muitas das vezes a gente se sente perdido dentro do nosso ministério. Nós estamos na casa de Deus por tanto tempo e não nos encontramos.
E eu creio que o Senhor, Ele já colocou dentro de cada um de nós aquilo que Ele vai nos usar. Então, quando você não souber o que fazer, onde trabalhar, o que fazer dentro da casa do Senhor, qual o meu chamado, qual o meu dom, o que eu devo fazer, pense naquilo que você faz de melhor. Pense naquilo que o Senhor já te proporcionou em fazer, já te proporcionou em ter esse conhecimento de aprendizagem, porque é nesse local específico que Ele vai te usar, é com esse dom que você já tem. E, obviamente, nós precisamos cada vez mais aprimorar com conhecimento, com estudo, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é extremamente importante. A gestão do Ministério Infantil, eu não vou falar aqui hoje para vocês especificamente de detalhes dentro do departamento infantil, porque além de estar dentro do curso, o tempo não caberia, porque quem trabalha no departamento infantil sabe a demanda que é, a quantidade de coisas que nós temos para fazer, a quantidade de coisas que nós precisamos entender, saber e desenvolver junto dos professores, junto dos nossos alunos, junto da igreja como um todo, porque o departamento infantil, ele é Antes de eu falar isso, quem é que trabalha no departamento infantil para eu saber? Glória a Deus, muitas pessoas. Então, estou em casa, vocês vão me entender perfeitamente. Então, a demanda do departamento infantil, ela é muito grande. E ter essa gestão, saber fazer essa gestão de uma forma organizada, faz toda a diferença. A diferença para você como líder, a diferença para o professor que trabalha, vai estar trabalhando em um ambiente organizado, a diferença para os alunos, porque eles vão se sentir acolhidos, eles vão se sentir compreendidos, e os pais, que vão se sentir seguros por estar deixando o seu tesouro maior num local onde eles têm plena confiança que essa criança vai estar bem. Só um minutinho, não enxergo de longe. Qual a importância do departamento infantil? Há muitos anos atrás, e isso se perpetua até hoje, o departamento infantil ficou como aquele local onde o responsável, o pai ou a mãe, deixa o seu filho para que ele possa ir para o culto, assistir o culto em paz. E a criança fica lá o quê? Brincando. Só que essa não é a realidade e que nós temos hoje, que nós precisamos mudar isso drasticamente da mente dos pais. Não só dos pais, tem professores que ainda têm essa mentalidade, tem membros da igreja que ainda têm essa mentalidade de que o departamento infantil é uma creche, é um depósito de criança, é um local onde a criança vai passar o tempo dela para que os pais aprendam a palavra de Deus. E cabe a mim e a você mudar essa história. Nós precisamos fazer com que todos entendam que o departamento infantil é o local onde a criança vai aprender sobre Jesus, vai aprender a palavra de Deus. O Ministério Infantil é responsável por apresentar a igreja como um corpo organizado e instituído. Ou seja, é lá que nós vamos estar apresentando para essa criança o que é a igreja, o que é essa formação eclesiástica. Nós vamos estar apresentando para ele a palavra de Deus, quem é Jesus. E aí fica a pergunta, como nós estamos fazendo isso? Será que basta reunir um grupo de crianças de várias idades e falar, olha, Jesus, e abrir a Bíblia, e começar a ler ali um capítulo, ler um versículo, e essa criança ela vai entender, ela vai absorver? Não é dessa forma, a gente precisa ter uma organização para que isso aconteça. E aí está a importância do departamento infantil nas igrejas. Porque assim como os pais, eles vão para o templo ouvir sobre Jesus e aprender, assim como o pastor vai estar ministrando sobre a palavra de Deus, ensinando a igreja, nós vamos estar nas salas ensinando para as crianças. E isso é muito importante. Então, que vocês saiam daqui hoje entendendo que o departamento infantil não é um local para brincar. Você ensina brincando. Você tem que ter propósito em tudo que você faz. Não vai ser, lógico, um ambiente totalmente sério, com aquela seriedade, onde você abre a Bíblia igual um culto. Não, não é isso.
mas tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter uma finalidade. Se é para brincar de massinha, qual a finalidade? Está dentro do tema? Se é para brincar de quebra-cabeça, seja o que for, seja um louvor que você vai cantar com as suas crianças, qual é o tema? Está dentro do tema? Então, a gente precisa passar essa informação para os pais e a igreja entender isso, mas isso cabe a nós, porque se nós que estamos lá na linha de frente não entendermos isso e não passarmos essa seriedade para os pais e para os responsáveis, eles não vão entender. E como que nós passamos isso? Organizados, que eles entendam essa nossa organização, que eles vejam um verdadeiro diferencial no departamento infantil, que eles, quando cheguem ali, eles sejam acolhidos, eles vejam realmente que ali é diferente. Ah, meu filho não pode entrar com boneca, não pode entrar com brinquedo. Mas como é que vai ser então? Não, paizinho, o seu filho tem que vir com a Bíblia. Aqui ele vai aprender a palavra de Deus. Nós temos nosso momento de brincadeira, mas o brinquedo dele, deixa na sua bolsa, deixa na sua casa. Antes de sair de casa, fale para o seu filho que ele está vindo para a casa de Deus aprender a palavra de Deus. E nada melhor do que você dar para o seu filho uma Bíblia. Porque, Gleice, mas não pode entrar com brinquedo. Vocês vão concordar comigo. Tem criança que não empresta. Tem criança que vai brincar em hora que não é para brincar. Então, você vai ter todo um trabalho que você pode já, de forma correta, na porta, já explicar para esse pai que ali não é esse mundo de brincadeiras. E assim você ensina também para essa criança regras. E é importante frisarmos que o departamento infantil, ele é um complemento de aprendizado. A criança, ela precisa ter em casa também esse contato com Jesus, esse contato com a palavra, porque o primeiro contato cabe aos pais ensinar. Então, aqui nós vamos complementar aquilo que é ensinado nos lares. Porém, quem trabalha no departamento infantil vai entender muito bem que nem sempre essa é a nossa realidade. Muitas vezes, as crianças que chegam até nós, é a primeira vez naquela semana que ela ouviu falar de Jesus. É o primeiro louvor que ela cantou durante toda aquela semana até te encontrar. Então, a nossa responsabilidade como educadores cristãos, ela está acima, está lá no alto. Por quê? Porque você é o responsável por plantar aquela semente. E muitas das vezes você vai plantar, você vai regar, você vai conseguir até ver aquela criança que te chamou de tia quando tinha 8, quando tinha 10, depois virou adolescente, jovem ou adulto. E o Senhor, Ele se agrada disso, eu creio assim. Porque o nosso trabalho no departamento infantil, ele é de um tamanho, de uma expressão tão grande, porque como a Nayara bem falou, o mundo, ele ensina muitas coisas. E onde vai estar o coração dessa criança? Quem vai pegar o coração dessa criança primeiro? Porque o departamento infantil, ele trabalha dos 0 aos 11 anos. Esse bebê que já está tendo contato com Jesus, essa criança de 2, 3 anos, 4, 5, ainda que vá para a escola, por certo, ele já esteve até na casa de Deus, porque aqui a gente atende crianças a partir de 0, né? Nasceu, já está no berçário. Então, quando ele for para a escola, ele já vai ter tido o contato com o Senhor. E nós aqui vamos estar falando de Jesus, e ainda que a escola ou os amigos falem diferente, eu creio que o Espírito Santo é aquele que convence. O nosso papel é aplicar a palavra, é ensinar, mas o Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que trabalha. E às vezes a gente, eu preguei para uma criança de 3 anos e ela não entendeu nada. Meus irmãos, isso não é nossa função. Nós precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque aí sim, o Espírito Santo vai fazer a dele e a gente não precisa nem se preocupar, porque eu tenho certeza que ele vai fazer. Deixa eu só um minutinho, por favor. Se a base espiritual de uma pessoa é construída na infância, que tipo de fundamentos estamos oferecendo para essa criança? E aí a gente entende a importância de ser um educador cristão. Uma coisa que muito me incomoda é quando a gente fala assim, e pega a criança e vai lá para a salinha para aprender, para brincar, aquela coisa bem assim, né, que coloca a gente numa situação. Nós não podemos nos colocar nessa situação. Nós, como líderes, como professores, nós precisamos valorizar o nosso trabalho, porque o Senhor, Ele não nos vê pequeno, Ele nos vê grande, porque as crianças, elas são folhas em branco. Você está ali
pregando para uma criança, você está ali ensinando para uma criança, e é muito mais fácil você começar do zero com essa criança do que você pegar um adulto e tentar desconstruir o que ele já construiu, e aí você colocar na mente dele, fazer com que ele entenda. Agora a criança não. O que você falar ali para ela é relevante, ela vai compreender, ela vai entender. Por isso que nós precisamos o quê? Nos capacitar. É por isso que nós precisamos estar aqui hoje. Por isso que nós precisamos estar cada vez mais orientados, ler a palavra. Você não pode ser um professor que chega para pregar para uma criança, é a Arca de Noé, é Abraão, já sei falar sobre isso. As crianças vão te engolir. Primeiro, que muitas delas às vezes sabem muito, porque elas até fingem que não estão entendendo, que não estão nem aí, que estão brincando, mas elas estão prestando atenção. Se você chegar de qualquer forma para uma criança de 10, 11 anos, elas vão te engolir. E se você abrir uma Bíblia para uma criança de 3, de 4, ela não vai te dar nem atenção, porque não é dessa forma. Por isso a gente tem que ter a organização e entender do que nós estamos fazendo. O papel do Ministério Infantil na formação do caráter da criança. O caráter, ele é construído na infância. E para a construção desse caráter, a gente precisa de ter uma base cristã. Porque com os ensinamentos bíblicos, é onde essa criança vai estar internalizando, vai estar aprendendo e vai estar propagando aquilo que foi aprendido por ela. Então, dentro das salas de aula, como eu falei, tem que ter tudo com propósito. Nós vamos estar ensinando sobre amor e respeito ao próximo. Gleice, mas na escola também aprende, mas será que é segundo a palavra de Deus? Será que a visão é a mesma de Cristo? Como será que é esse respeito ao próximo? Será que eu só respeito, vou ensinar para aquela criança que eu só devo respeitar aquele que me respeita? Se ele me respeita, eu respeito. Se ele não me respeita, eu ignoro. Não falo, chuto, brigo, bato. Como será que esse amor ao próximo está sendo ensinado? A obediência e honra aos pais e às autoridades. Hoje em dia, o que nós menos estamos vendo hoje em dia é honra aos pais, honra às autoridades. Na minha época, quando eu estava no ônibus e entrava um mais velho, era na hora levantar para um senhor ou uma senhora sentar. Hoje em dia, finge que está dormindo e nem olha para o lado. E isso vem de casa, é questão de educação, é questão de ensinamento, e dentro da palavra de Deus, porque tudo tem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual para as nossas vidas. Então, tudo está aqui. E se essa criança, ela aprende dentro da casa de Deus sobre obediência, sobre honra aos pais e autoridade, honrar a Deus, ela vai ser uma criança diferente, ela vai ter isso em mente, ela vai ter isso no coração dela. Então, essa é a importância. Honestidade, integridade, perseverança, resiliência na fé. Isso tudo faz parte do caráter dessa criança e que nós vamos estar ajudando os pais e principalmente essas crianças e desenvolvendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, com muita sabedoria, com estudo e com muita resiliência. O desenvolvimento da fé dessa criança. Hoje em dia a gente escuta muita coisa de muito lugar. E é por isso a importância de nós estarmos sempre estudando, de nós estarmos sempre nos cultos. Então, muito cuidado também com o ativismo, muito cuidado, porque o departamento infantil, ele tende a te sugar de uma tal forma que quando você vê, você vai no domingo de manhã, no domingo à noite, na segunda, você está na quarta e você está em todos os cultos, porque a seara ela é grande, né? E nós temos poucos voluntários, mas você tem que ter o seu momento de encher, porque nós só transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Porque se você não se encher, se você não aprender, como vai ser? Então, é importante que você ensine essa criança a conhecer a Deus de maneira pessoal. Mas para você ensinar essa criança a conhecer a Deus de maneira pessoal, você também precisa conhecer. Você também precisa gerar essa intimidade dentro de você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter uma vida de oração. Nós não podemos ser professores de boca, de ouvir falar, não, vou lhe tapar um buraco, porque o departamento infantil está precisando. Vamos precisar sempre. Sempre vamos precisar, porque para a honra e glória do Senhor, sempre vamos ter muitas crianças, sempre vamos ter muito trabalho. E o Senhor é quem é o dono dessa obra, então nunca vai faltar.
Então, nós precisamos ter esse desenvolvimento da nossa fé para poder ensinar também pelo exemplo, porque isso é muito importante. Desenvolver hábitos de oração e leitura da palavra. Como nós vamos querer que uma criança aprenda da palavra, que essa criança desenvolva o hábito da oração e leitura da palavra, se nós também não estamos fazendo? Então, isso é muito importante. Eu digo isso para vocês porque eu converso com muitas pessoas e ali, durante uma semana, um professor não conseguiu pegar na lição para explicar, para ensinar para aquele aluno. Ele pega ou no dia de manhã, se for dar aula à noite, ou no dia anterior, se for dar aula de manhã. Está errado, porque você precisa se preparar só para aquela aula? Não, porque através daquela leitura, através daquela palavra que você vai ministrar, o Senhor, Ele vai falar para você. Nós não podemos esquecer que existe o mundo natural, mas também existe o mundo espiritual. E o inimigo, ele quer te colocar num ativismo, num tanta coisa para fazer, uma quantidade de prioridades absurda, que você acaba não tendo tempo para as coisas de Deus. É claro que a gestão do nosso tempo ela é muito importante. Nós precisamos ser bons gestores do tempo. É difícil? Muito difícil, porque é muita coisa para fazer. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade e entender que não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para a gente pedir aquilo que a gente não faz, porque isso traz um mau exemplo. E nada melhor do que o exemplo. Papai, mamãe, leia a Bíblia. Deixe que o seu filho te veja em oração, em momentos de oração, em momentos de leitura da palavra, porque ele tem você como exemplo. A tia da salinha pode ser a melhor professora, a melhor educadora cristã, mas o verdadeiro exemplo é quando ele olha uma mãe, a mãezinha dele lá de joelho, quando ele olha o pai de joelho, aquilo ali fica na mente dele. Quando ele te vê dentro de um culto louvando e adorando o nome do Senhor, isso faz toda a diferença. Você pode ter certeza que isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Falando sobre gestão, né, como eu falei, é muito importante nós termos essa gestão dentro do departamento infantil, porque é onde você vai trazer a organização do seu departamento. Não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser de qualquer forma. E eu não estou falando de recursos financeiros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, não estou falando de recursos financeiros. Eu estou falando sobre gestão, sobre organização. As principais funções do gestor de um departamento infantil. Falando aqui sobre gestor, eu também falo sobre professor, porque o gestor, o líder do departamento infantil, ele lidera os secretários ou coordenação, os professores, mas o professor, ele lidera a sua sala. Se um professor, ele não tiver o domínio da sua sala, a sala vira uma bagunça e a criança não vai aprender nada. Ah, Gleice, o que é um domínio da sala? É você saber o que fazer quando você chega, é você saber o que fazer no meio e você saber o que fazer no final. Crianças que vão fazer uma bagunça, vai ter algumas questões? Vai ter, e você precisa estar preparado para isso. Porque isso vai acontecer, são crianças, nós trabalhamos com crianças. Então, você precisa ter o quê? A cartinha na manga. Ah, minha aula é isso aqui, mas o culto acaba às 9. E se o culto for até 9h30, o que eu vou fazer? E na maioria das vezes, a nossa perda de professor é justamente por isso, porque ele sai da sala descabelado, desconjuntado, nunca mais eu volto aqui. Essas crianças estão demais, é uma bagunça, e pula e sobe e vem. Muito provavelmente, essas crianças tiveram muito tempo ocioso. E nós precisamos cobrir esse tempo ocioso das crianças, isso é muito importante. É muito importante, porque quando você dá a ferramenta para essa criança ter o que fazer, isso vai fazer diferença na sua aula. Ela pode até se dispersar, ela pode até conversar, porque ela não é um robô, criança é criança, mas ela vai estar sendo direcionada na palavra, ela vai estar direcionada naquele trabalho, naquele exercício. Então, a gente precisa ter essas cartinhas na manga. Se a liderança te deu 2 exercícios, 2 atividades, crie mais 2. Se a lição vai até aqui, procure mais. E procure aonde? A internet, ela tem um lado ruim, mas ela também tem um lado positivo. Vamos saber usar a internet. Busque, procure, se informe. Fale com a sua liderança, troque figurinha com os seus amigos. Às vezes, nós temos o professor, uma escala quinzenal. Eu aqui, na Deve Estar Clara, trabalho com a escala quinzenal.
Às vezes os professores da quinzena não se conhecem. E como que eu dou continuidade ao meu amigo da quinzena passada, se eu nem o conheço? Fica muito mais fácil. Se eu conhecer o meu amigo, e aí nós damos fazemos um trabalho contínuo com essas crianças. Isso facilita para você e é maravilhoso para o aluno, porque ele vai estar tendo essa visão de continuidade. Isso é muito importante. As principais funções do gestor do departamento infantil: estabelecer metas e alcançá-las por meio de um planejamento eficaz. Como assim estabelecer metas? Isso aqui virou uma empresa? Que meta? Meta o quê? Metas. Porque a gente só chega onde a gente se planejou, onde a gente tem um deslumbre. Como que eu vou me organizar? Como que eu quero chegar em algum lugar se eu não tenho nenhuma meta? Se eu venho, vou fazendo, vou dando aula, vou ministrando. Não. Qual a meta do departamento infantil para o ano de 2025? O que eu quero alcançar nesse ano? Senta com sua liderança, com seus professores. Já tem algo em mente, você que é líder, porque também você não pode chegar com a mente vazia, chega com algo ali para estar falando, e planeje as suas metas, seja o que for. Minha meta esse ano de 2025 é alcançar mais crianças. O que nós precisamos? Evangelismo. Minha meta esse ano é comprar mobiliário. O que nós precisamos? Verba, dinheiro, valor. Como nós vamos conseguir esse valor? Se vai ser cantina, se a igreja vai dar o valor, ou se vamos vender bombom, o que nós vamos fazer? Isso tem que estar traçado e organizado. Não dá para a gente, mês que vem, daqui a 15 dias é culto infantil, e agora? Como é que eu vou fazer? Onde eu compro a bola? Quanto está a bola? Vai Madureira e pega... Não é assim. Aí chega na hora, não fica do jeito que você queria. É claro que as crianças elas vão receber, glória a Deus, mas o Senhor sabe da nossa falta de organização. Ele sabe que faltou planejamento. E nós precisamos levar para o Senhor todo o nosso trabalho com excelência. E a excelência, ela precisa de organização. Então, trace as suas metas, de preferência em dezembro. Trace as metas para o próximo ano, para você conseguir ter tempo de se organizar e cumpri-las. E uma coisa muito importante: não trace metas que você sabe que não vai alcançar. Trace metas factíveis. Por quê? Você se frustra, você frustra a sua equipe, isso é muito ruim. Porque você quer fazer, você sabe que a sua igreja não comporta tal coisa. Não, minha meta esse ano eu vou trazer fulano. Ou então, essa meta esse ano eu vou fazer. Você sabe que não vai conseguir. Não se frustre. Trabalhe dentro das suas possibilidades e ore, porque o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele pode sim trazer aquela pessoa, Ele pode sim fazer aquela decoração, fazer daquele jeito, mas tudo é com calma, tudo é com planejamento. E uma segunda é elaboração de um plano anual de atividades. É de extrema importância o planejamento do plano anual. O que seria isso? Os eventos, as aulas, o material didático que você vai usar. Não dá para, acabou o trimestre e vou pensar em qual material eu vou usar para o próximo trimestre para as minhas crianças. Não, isso tem que estar planejado. No ano eu tenho Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu tenho Carnaval, eu tenho Halloween, eu tenho Reforma Protestante. Como eu vou trabalhar cada tema? O Carnaval normalmente é fevereiro, esse ano é março. Mas em janeiro, início de fevereiro, eu já tenho o quê? Que estar ensinando para os meus professores, passando o material para esses professores sobre o Carnaval, para que eles passem para os alunos, ensinando os porquês que não se deve pular o Carnaval. Porque hoje em dia não dá para você chegar para a criança e, não pula Carnaval. Por quê? Porque não. Não vai rolar. Isso não funciona mais. Muito antigamente, poderia até ser que isso funcionasse. Gleice, mas eu não pulo Carnaval, a família não leva, a criança não vai, não vê. Gente, tem internet, tem escola, tem tanta coisa que o seu filho pode acabar vendo, coisas de Carnaval, e que não é legal, nós sabemos que não é. E nós, líderes e professores, precisamos estar preparados, e isso é através do quê? Do planejamento anual. Dentro do planejamento anual, você vai saber que no mês de março vai ter um culto infantil, você vai saber que no mês de abril vai ter um acampa dentro, no mês de outubro eu vou fazer um piquenique. Esse planejamento é o teu guia.
Através desse planejamento, você vai conseguir se guiar, você vai conseguir traçar suas metas. Porque se a sua meta esse ano, por exemplo, é começar a ter uma EBF na sua igreja, vamos supor, a sua igreja não trabalha com escola bíblica de férias, mas nesse ano você tem como meta implementar. Aí vai chegar em junho, você vai falar, e a EBF, que normalmente é em julho, nas férias escolares. E a EBF? Será que dá tempo de você planejar uma EBF de um mês para o outro? Eu te digo que não dá, não. Não dá, não. A EBF você tem que ter um planejamento, não só a EBF como a maioria das atividades, mas você precisa ter um planejamento. Isso vai estar onde? No seu planejamento anual. Porque é ele que vai te dar essa visão a longo prazo. Você vai saber como vai funcionar o seu semestre e depois você faz um corte mais um semestre. Então, é muito importante que você tenha esse seu planejamento anual. Mas uma função do líder é analisar e conhecer os problemas buscando solucionar. Meus irmãos, problemas nós sempre vamos ter, mas nós precisamos solucionar, nós precisamos tentar resolver. Não dá para a gente, é assim mesmo, sempre foi assim, vai ficar assim, não tem muito o que fazer. Tem o que fazer, nós precisamos sim trazer soluções. Talvez não vai ser aquela solução a que você queria, a top, a melhor, mas sente com o seu pastor, tenha essa interação junto com o seu pastor é responsável da igreja, porque ele precisa estar ciente de como o departamento infantil funciona na sua igreja. É muito importante que ele tenha, talvez ele não vá ter tanta participação quanto a gente queria, pelas demandas, enfim, mas ele precisa estar ciente da sua evolução dentro do departamento, de como o seu departamento está evoluindo, os trabalhos que o seu departamento está fazendo. E uma coisa muito importante, a sua agenda, esse seu planejamento anual, ele precisa também estar de acordo com a agenda da sua igreja. Para quê? Para que os membros, para que os pais possam estar participando. Então, primeiro ponto, você deve verificar a agenda da sua igreja. E aí sim, você faz o seu planejamento para que não haja conflitos. E para que você também consiga resolver esses problemas, porque o seu pastor, a sua liderança, ela já vai saber que vocês estão enfrentando isso. Porque é muito fácil para um responsável chegar no pastor e falar, quando meu filho aconteceu isso, não. Mas se o seu pastor, ele já sabe, se você é uma pessoa que participa dos acontecimentos, ele vai estar ciente. E o que ele vai fazer? Já chegou até mim isso, nós estamos tratando dessa forma. De repente é o mobiliário que está para ser comprado. Porque nessa igreja a gente não consegue trocar o bebê porque não tem um trocador, exemplo. E aí você vai falar o quê? Pastor, nós estamos com essa dificuldade, hoje as mamães querem trocar seus filhos e não tem trocador e tal. Então, ele vai estar ciente. E aí, ele vai te ajudar a conseguir esse valor, ele vai te instruir de alguma forma, assim eu creio, e aí sim, você vai estar em comum acordo com a sua liderança. E também, líderes, participem os seus professores, porque líder não trabalha sozinho, ninguém trabalha sozinho, nós precisamos ter ajuda, nós precisamos ser humildes, porque nós não resolvemos todos os problemas sozinho. Participe dos problemas, porque às vezes você, professor, é muito fácil chegar, olha só, na minha sala, não sei o que aconteceu isso, o prego está para fora, não sei o que aconteceu, o papel não colou. Faça também a sua parte, ajude a sua liderança. Olha, Gleice, aconteceu isso na minha sala, mas eu peguei um durex, coloquei, estou te informando, porque você pode ver um durex lá colado, mas só para não acontecer nenhum acidente, então só para você ir lá e consertar e passar para frente. Essa comunicação ela é muito importante, porque ajuda o quê? A solucionar problemas. Outro ponto, promover um ambiente seguro e inclusivo. Esse ambiente, como eu falei, por mais que você tenha apenas uma sala de aula, não estou falando de valores, como eu falei, aqui, para a honra e glória do Senhor, nós temos muitas salas e nós conseguimos dividir quase que todas as idades. O que nos falta são voluntários, são professores, para que a gente consiga dividir todas as salas. Mas é importante que esse ambiente ele seja seguro. É importante que esse pai chegue e ele olhe para aquela liderança, que ele olhe para aquele professor e ele tenha segurança de deixar o filho dele. É bom que ele entre na sala de aula e veja que é um ambiente limpo, que é um ambiente onde ele pode deixar o filho dele, que ele vai ficar seguro, não vai ter um prego, não vai ter uma cadeira ou algo que ele possa se machucar. E se tiver, cabe a nós fazer uma varredura antes do horário, para ver se de repente tem alguma coisa e tentar amenizar ou retirar.
Eu prefiro que as crianças estejam todas no chão, de repente num lençol ou num tapete, do que a gente ter aqueles mobiliários e ali, de repente, tem uma ponta que uma criança pode bater e se machucar. Então, a gente tem que observar isso para fazer com que esse ambiente seja seguro. Isso não é questão da igreja ter dinheiro para comprar ou não. São coisas simples e coisas que nós podemos fazer. E esse ambiente inclusivo também, ele fala muito daquela criança que às vezes é quietinha, né? A gente vê que a criança é quietinha, tenta chamar, tenta incluir essa criança, porque ela precisa querer estar ali. Não sei se na igreja de vocês acontece dessa forma, mas existem famílias que às vezes vão para a igreja por causa dos filhos. Porque naquela igreja, o departamento infantil foi tão acolhedor que o filho não quer sair. E aí traz a família. Aqui nós já tivemos casos de famílias que eram de outras religiões e se converteram para a honra e glória do Senhor, porque o filho amou o departamento infantil. Isso faz toda a diferença na vida de uma família. Olha a importância de termos uma boa gestão no departamento infantil, de termos um bom acolhimento nesse departamento. Porque essa criança, a mãe, o pai, normalmente quer o bem-estar do seu filho. Então, ele quer que o seu filho se sinta bem. E vai numa igreja, e vai na outra igreja, e vai. O filho fala, mãe, é aqui. Gostei, mãe, adorei. A tia fez isso, fez aquilo. E o pai se sente feliz porque o seu filho está feliz. E ali ele fica. E também temos aquela criança que é do repré-pré, animada, né, muito animada. E, normalmente, ela tende a dar mais trabalho. Mas nós precisamos também ser inclusiva com essa criança. Por quê? Na maioria das vezes, essa criança ela quer chamar a sua atenção por algum motivo. Eu não estou falando que é 100%, mas na maioria das vezes ela quer chamar a sua atenção por algum motivo. Ou ela pode ter alguma questão, como a Nayara explicou, ou ela pode sofrer por questões no lar ou na escola, em que só você vai perceber. E que só você talvez até vá saber, porque ela vai se sentir à vontade de conversar com você. E eu estou falando de experiências minhas, de crianças que se abriram com determinadas coisas, aquele bem bagunceiro. Eu sentei, conversei, fui entender de onde vinha toda aquela ira, toda aquela vontade de socar e bater, porque de uma certa forma ele era um pouco maior, as crianças em que ele estava eram menor, e ele queria bater em todo mundo, porque na escola ele era o menor, ele apanhava de todo mundo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade e tentar entender, não simplesmente taxar, que criança chegou. Meu Deus, chegou ele, eu não estou acreditando que ele veio hoje. Logo hoje que eu não estou bem. Logo hoje que a aula eu preparei de qualquer jeito. A aula não está, ele vai perturbar. A gente precisa ficar atenta a tudo. Como eu falei, um ambiente espiritual. O inimigo quer tirar o nosso foco. Ele quer tirar o nosso foco justamente para a gente não tratar aquela vida. A criança é uma vida em construção e nós precisamos ajudá-la. Não deixar que, pelo fato dela ter uma questão, a gente taxe ela como uma bagunceira, ou como uma chata, ou como uma mimimi. Não, isso não pode acontecer. Ser um comunicador. Ser um comunicador é bom porque vai facilitar 100% o seu trabalho. Essa comunicação, ela fala de você ter uma comunicação com os pais. Os pais, eles precisam estar entrosados dentro do ministério infantil. Não estou falando que eles vão ficar ali em sala de aula, não, porque eu sei que é desconfortável. O professor está dando aula e o pai, né, é desconfortável. Mas eu quero dizer, você precisa envolvê-lo de alguma forma. Fazer com algumas estratégias para envolver esse pai dentro do departamento infantil. Porque ele precisa saber das suas dificuldades, ele precisa saber do trabalho que é feito. Então, se possível, crie grupos, coloque nesses grupos as atividades que vão ser feitas, que estão sendo feitas. Se possível, faça palestras, faça reuniões. Né? Eu sei que muitos pais não vão, mas não se importem. Faça com o que você tem. De 50 vieram 10 pais, faça com esses pais. O Senhor, Ele quer trabalhar na vida desses pais. E às vezes uma palavra que você vai falar ali vai fazer toda a diferença na vida daquele responsável. E ele vai começar a tratar aquela criança com uma visão completamente diferente. Então, assim, o tamanho da transformação que a gente pode causar naquela família, através da palavra de Deus, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser usados grandemente. E também a comunicação com a nossa equipe. Comunique-se, fale. Não deixe o seu professor trabalhar no escuro. Vai ter um piquenique.
Não estou sabendo. Como assim um piquenique? Aí chega o seu professor, não sabe nem que vai ter um piquenique. Como assim um piquenique? Quando? Ah, não, vai ter um culto infantil. Culto infantil, não. Comunique-se com a sua equipe. É importante que a sua equipe saiba exatamente o que está acontecendo, seja positivo ou seja negativo. Olha, não temos verba para comprar o mobiliário que você pediu, infelizmente. Isso vai esperar mais um pouquinho. Agora, deixa ele naquela ansiedade. Ai, vai comprar, está chegando. Não. Seja claro, tenha transparência na sua comunicação. E como eu já falei também, comunique-se sempre com os líderes da sua igreja. O pastor, a igreja precisa saber das suas atividades. Isso faz diferença. Ser um líder dirigindo e motivando pessoas. Você que é líder de departamento, motive, incentive a sua equipe a estudar, a evoluir, a buscar a presença de Deus. Lembre para ela que ser cheio do Espírito Santo é o que vai fazer verdadeiramente toda a diferença. E você, professor, incentive os seus alunos, profetize sobre a vida deles. Fale que ali terão novos juízes, serão juízes, advogados, profetas, pastores. Profetize na vida dos seus alunos. Eles precisam receber essa bênção de vocês, porque vocês são autoridade na vida deles. E nós precisamos motivar as pessoas. Porque no departamento infantil, nós não trabalhamos só com crianças. Também tem um pai que pode chegar ali perto de você e falar assim, nossa, essa semana foi tão difícil. Meu filho está assim, sabe? Ele pode ter alguma questão, pode ser TDAH, um TOD, um TEA. E esse pai está ali sugado, cansado, precisando de uma palavra. Precisando que você acolha o filho dele, ainda que com dificuldade, para que ele possa ir ao templo ouvir uma palavra, porque às vezes esse responsável ele precisa só ouvir uma palavra, ele só quer um minutinho para ali e ser ministrado pela palavra de Deus, e nós precisamos ter essa sensibilidade de acolher essa criança, acolher essa família. Nós precisamos motivá-las, não, o Senhor é com você, tenha fé. Não, e dar ali uma palavra para essa família. Então nós precisamos estar preparados para esse momento e acolher essa criança, acolher essa família e permitir que esse responsável suba, eu falo suba porque aqui é lá embaixo, que esse responsável ele vá até o templo e receba de Deus. Porque tem pessoas que tendem a falar, olha só, essa mãe larga essa criança aqui não para, que pula, que faz isso, faz aquilo. Não, vamos ter um pouco mais de empatia, de sensibilidade. Às vezes essa mãe passou um sufoco durante aquela semana. Já vem despejar essa criança aqui. Não. É um ambiente espiritual. Nós estamos aqui para ser imagem e semelhança de Cristo. O que nós vamos estar passando para esses responsáveis, passando para essa criança? Que nós somos igual ao mundo? Vamos nos igualar ao mundo? Não. Nós precisamos chegar, está atribulado, está com problema, e acontece. Quantas vezes a gente chega na igreja com tanto problema que a vontade é de dar meia volta e ir embora. Respira, ajoelha, ora. Pede ao Senhor sabedoria, pede ao Senhor capacitação, pede ao Senhor a paz que excede a todo entendimento, pede a Ele que te sustente, porque, Senhor, eis-me aqui para dar sua aula, Senhor, mas é tudo para Ti, é tudo por Ti. Se não for o Senhor, eu aqui nada tenho, não tenho nada hoje para dar para essas crianças, mas através, em Teu nome, eu vou conseguir. E aí você vai ter o quê? Esse discernimento do Espírito Santo de Deus para ver a necessidade de uma família e conseguir ele motivá-la e conseguir dar uma palavra de Deus para a vida dela. Tomar decisões precisas é o último ponto. Tomar decisões é uma coisa complicada, porque tem pessoas que não gostam de se comprometer. O líder, ele precisa tomar decisões, porque vai ter coisas que vai ser ele na hora. E aí? Caiu, vamos para o UPA, não vamos para o UPA, vamos para o hospital, o que a gente faz? O pai está ali desesperado, você vai ter que tomar uma decisão. Acabou o material, a televisão pifou, trouxe minha aula toda no slide, a TV pifou, o que eu faço? Você vai ter que ali dar um posicionamento, para instruir aquele professor, para instruir aquela situação. Então, posicione-se. Você precisa ter tomada de decisão. Não sei se ela vai ficar chateada, não sei, não. Você precisa instruir. O professor chegou muito atrasado, não se justificou e acha que está tudo bem, que está tudo normal. Não, conversa, entende tudo em amor sempre. Conversa, entende, vê o que está acontecendo. Tenta mudar ele de horário, de repente facilita para ele, porque aquela pessoa também pode estar se esforçando para chegar. Então, tudo é com muita transparência, com muito amor, mas você precisa ter atitudes, porque senão o seu departamento infantil ele não vai
caminhar. Você vai ficar ali, rodando, circulando, daqui a pouco você está cansado, você está estressado, porque nada muda, nada acontece, mas você precisa ter atitude. Assim como o professor em sala de aula. Professor, você precisa ter atitude na sua sala de aula. Não é gritar com os seus alunos, não é fazer nada que desacate ou desabone aquilo que está acontecendo, não, mas você precisa ter atitudes. Primeira coisa é uma atitude de mudança. Se hoje você dá uma aula mais ou menos, tenha uma atitude de ter uma boa aula. Faça a sua parte e o Espírito Santo faz a dele. Segundo ponto, se você tem alunos críticos, alunos ali que realmente está difícil, chegue para a sua liderança e converse. E essa liderança converse com os pais e por aí vai. Então, assim, tenha a atitude de falar. Não adianta você ficar pelos corredores da igreja. Esse departamento... Aí você vai se arrastando, né? Esse departamento infantil, nada muda. Tudo é sempre a mesma coisa. Você já parou para dar alguma opinião? Para ajudar em alguma coisa? Esse departamento sempre sujo, essa geladeira ou isso, aquilo. Você já parou para perguntar se precisa de ajuda? Você quer? Vamos fazer um mutirão, vamos lavar. Porque você marca, a liderança marca. De 100, vem 3. Então, assim, e nós muitas das vezes só sabemos o quê? Reclamar. Então, professor, tome uma atitude. Aquele ambiente de sala é teu. Você olhou, viu algo ali que não condiz, ou que não está certo, ou que pode ser melhorado? Fale com a sua liderança, tome uma atitude de mudança, porque isso vai fazer toda a diferença. 4 principais pilares para ter um ministério infantil organizado. É claro que para nós termos um ministério infantil organizado, tem muitas coisas a serem feitas. Muitas coisas a serem feitas. Porém, eu selecionei 4 para que a gente tenha mais ou menos uma introdução. Se você quer dar o pontapé inicial no seu departamento infantil, esses 4 pontos vão te ajudar. E se você já está no seu departamento infantil, mas quer progredir, quer avançar, quer transformá-lo, você, com esses 4 pontos, você também consegue fazer com que isso aconteça. Primeiro ponto foi o que eu mais falei, é o planejamento e a organização. Um departamento que não é organizado, que não tem planejamento, dificilmente ele chega a algum lugar. Porque para nós chegarmos a algum lugar, como eu falei, nós precisamos ter uma meta, ter um objetivo. Trace o objetivo do seu departamento infantil. Defina suas metas. Entenda onde o seu departamento vai chegar esse ano. Se possível, Gleice, anualmente fica muito complicado, não tem problema. Divida, faça semestralmente. A minha meta para esse semestre é essa, meu segundo semestre é essa. Elaboração de um plano anual de atividade, que eu também já falei. Planeje-se. Eu tenho certeza que você vai sentir total diferença dentro do seu planejamento quando você fizer a elaboração de um plano anual de atividade. Mas esse plano tem que conter tudo. Atividade, revista, o que vocês vão fazer nesse período, como vão trabalhar, o que vai ser implementado, o que vai ser mudado, o que vai deixar de ser feito, tudo tem que estar dentro desse planejamento. E delegar responsabilidades e formar equipe. Delegar responsabilidades não é tão simples quanto parece, mas é de extrema necessidade. Você, como eu falei, não faz nada sozinho. Você precisa ter uma equipe, você precisa contar com pessoas, e essas pessoas é que vão te ajudar dentro dessas tarefas. Então, delegue responsabilidades. E se você recebeu uma responsabilidade delegada a você, tenha atitude, faça com excelência, se empenhe. Não tenha o pensamento de que, só vou tapar um buraquinho, só vou ficar aqui rapidinho, porque o meu chamado é outro. Só vou ficar aqui. Não é dessa gente que a gente quer aqui no departamento infantil. Não precisamos dessa forma. Dessa forma não funciona. Sabe por quê? Porque quando eu mais precisar de você, você não vai poder me ajudar. Então, seja sincero com você e com sua liderança. Não, olha, eu não vou ajudar, porque eu já faço parte, meu chamado é louvor, e eu já faço parte disso, e complementar, mas isso não vai dar certo, porque vai ter problema. Isso eu digo, com certeza, eu afirmo que você vai ter problema. Essa parte eu já falei, vamos agora falar sobre estrutura. Aqui é onde entra a questão financeira, porque vai ter muitas pessoas que vai falar, Gleice, eu só tenho uma sala para todos os alunos. Eu tenho 3 salas para todos os alunos de 0 a 11 anos. Como eu falei, pela misericórdia do Senhor, aqui nós temos essa possibilidade de dividir 2 e 3, 4, 5, 6, berçário, a gente divide tudo. Mas eu sei que a realidade da maioria das igrejas não é essa.
E a estrutura do local onde serão ministradas as aulas, ela é muito importante, porque ele tem que fazer toda a diferença na vida daquela criança. Ela tem que se sentir confortável, ela tem que se sentir ambientado naquele local. Então, o que eu sugiro e deixo para você como estratégia? Se você só tem uma única sala para botar as crianças de 0 a 11 anos, você precisa ter voluntários para trabalhar com você, porque você não pode pregar, levar no banheiro, dar atividade, fazer tudo sozinho. Fica muito complicado. Você precisa da ajuda do seu pastor para que faça convocações e você precisa de professores nessa sala, nessa única sala. E ali você vai dividir as crianças por idade, da melhor forma possível. Para isso, você precisa o quê? Estudar as idades, o que cada idade aprende, a forma em que cada idade aprende, de quanto a quantos anos dá para você juntar, de quanto a quantos anos fica bem ou não fica. Isso tem dentro do curso, eu não vou entrar nisso, justamente porque dentro do curso da gestão do ministério eu falo sobre isso. Então, isso é importante. E aí você dividiu lá, vamos supor, nessa grande sala, você dividiu em 4 blocos. Você botou 2 e 3, 4 a 6, 7 a 8, 7 e 8, que 7 e 8 é puxado, e 9 a 11, que já são os pré-adolescentes, né, como eles costumam falar. Aí você fez 4 blocos. O que você faz? Uma oração inicial para todos. Você vai fazer louvor para todos. E aí a sua estratégia é um louvor bem infantil para alcançar os menores e um louvor já mais cantado dentro da igreja que alcança os maiores. E aí, na hora da palavra, você pode fazer da seguinte forma. Isso é uma sugestão, é uma estratégia que eu já usei e funcionou. Dividir em blocos as idades que eu acabei de falar. E ali você vai colocar o professor para ministrar. Vai ser complicado? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas é a forma em que a gente tem para fazer e eu tenho certeza que a palavra vai ser ministrada. Por isso, você precisa de uma organização muito maior. Por quê? 2 e 3 com certeza vai correr. 8, com certeza vai prestar atenção na criança que está correndo. E 6 vai estar dando uma voadora. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas, como eu falei, se você tiver professor para te ajudar, e outra coisa, sentou, ouviu uma breve palavra e acabou. Isso eu estou falando em cultos. Tem o culto e você fica lá na salinha com a sua criança, com as crianças. Então, essa é uma sugestão. Como eu falei, vai ser difícil, mas tudo com planejamento e organização vai funcionar. Agora, você não pode ficar ali 30 minutos nessa rodinha com as crianças, isso não tem como, porque aí vai cansar, a de 2 e 3 vai querer bater, puxar, morder, o de 6 anos já está em outro mundo, não, é coisa rápida, só para você dar a lição e acabou. E aí sim, deu a lição, fez uma atividade, aí você tem que ter a sua cartinha na manga, o culto não acabou, e agora? Com aquele monte de criança, a atividade para cada idade, por quê? A criança de 9 a 11, que normalmente se acha adolescente, tu bota um vivo morto, tu coloca, todo mundo brinca. Na hora da brincadeira, não tem essa que eu sou mais velho, que eu tenho 2, tenho 3, todo mundo brinca. Então, obviamente que uma brincadeira direcionada, dentro do seu tema, que não é fácil, precisa o quê? De preparação, e ali você vai desenvolver atividades com aquelas crianças. É bom até para os pais, porque elas vão ficar cansadas, vai chegar em casa e vai dormir, o pai vai te agradecer. Então, tenha essas atividades, uma cartinha na manga. O bom é que você, de repente, estenda o seu louvor para que você tenha menos tempo de final, né? Dependendo do tempo que é o culto. Então, pegue o horário do culto, faça essa divisão. Isso precisa ser sentado, analisado, com muita organização, mas funciona. Então, é importante que você estude a idade das crianças. Você precisa entender quem junta com quem dá certo com quem. Outro ponto, como poderá ser feita a divisão das idades, foi o que eu acabei de falar. Né? Essa é uma sugestão que eu dou, mas busque conhecimento, busque esse aprendizado. Como eu falei, dentro do curso, eu falo sobre a divisão das idades, o que cada idade aprende, o que não aprende, quais idades você pode juntar, quais você não junta. Outro ponto, mobiliários a serem comprados. Se já possui, como estão em relação à segurança das crianças. Isso é muito importante. A gente precisa ter mobiliário de acordo com as idades. Se você tem a possibilidade de ter salas separadas, a sala dos menores, quanto mais fofinha, melhor. Quanto mais colorida, quanto mais voltada de 2 a 6 anos, quanto mais voltada para a idade infantil, melhor.
Agora, de 7 a 11, você já pode dar uma amadurecida, você já pode dar uma mudada, uma organizada, você já pode botar uma cadeira que ele vai ter ali como escrever. Os menores não, ainda é roda, tem uns que ainda é a mesa mais longa. Exatamente, então você precisa ter essa instrução para que você atenda a sua criança da melhor forma possível. Porque não dá você pegar um pico-tico de 2 e colocar naquela cadeira grande. Ele vai cair, aí você vai ter outro problema, porque essa criança ela pode se machucar. Né? E observe sempre pontas, pregos, na sala de aula, como está essa sala de aula. Chegou na sala, sempre bom que chegue antes, ore, passe o olho na sala para ver como está. De repente um professor foi lá e botou uma taxinha. Aí chega uma criança, tira a taxinha fica lá no chão. E aí? Aí a criança tirou o sapato para brincar, para correr, furou o pé. Olha o problema. Então, assim, é importante que você olhe essa estrutura desse mobiliário, dessa sala, como essa sala está. Ela está preparada para a aula? O que precisa ser comprado? Isso faz parte da organização e do seu planejamento. Promover um ambiente seguro e inclusivo, como eu falei, né, essa criança ela precisa estar segura, até para você, né, para a sua própria sanidade mental, porque não tem nada pior do que você ficar num local em que você sabe que pode acontecer alguma coisa, você não consegue nem ministrar a sua aula, porque você fica numa situação ali, o que eu faço, para onde eu corro, né? Então é muito complicado, você precisa ter esse cuidado de ter uma sala ali onde as crianças vão se sentir bem e os pais o prazer de deixar elas com conforto com você. Mais uma é o recrutamento e seleção. Aí está o nosso grande gargalo. Aí é onde está nossa maior dificuldade dentro do departamento infantil. E eu creio que não é só no departamento infantil. Eu acredito que na igreja como um todo, o voluntariado, ele é muito complicado. Primeiro que algumas pessoas entendem o voluntariado como uma coisa que você faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou quando dá, eu vou quando eu posso. Olha só, o que eu posso é esse dia e essa hora. Se puder bem, se não puder, amém. Isso não é voluntariado. Voluntariado, primeiramente, que nós estamos trabalhando para o Senhor, não é para a Gleice, não é para o pastor, é para o Senhor. Então, quando você se dispõe a se voluntariar para algo dentro da casa do Senhor, você precisa ter a mesma excelência que você tem lá fora, ou até maior, porque é para o nosso Deus. Se o teu chefe falar assim, olha, fulano, eu preciso que você chegue na segunda-feira, 6h30 da manhã, porque eu quero fazer uma reunião. No domingo ele te avisa, eu quero fazer uma reunião amanhã, 6h30, eu preciso que você esteja aqui. Você vai estar. Você sabe por que você vai estar? Porque no final do mês vai estar o que lá? O seu pagamento. Com certeza. E você não está errado, você tem que estar sim. Né? Você tem que ser submisso às suas autoridades, ele é o teu chefe, teu patrão, está tudo bem. Agora, se o teu líder, a tua liderança, a sua coordenação falar assim, olha, vai ter uma reunião ou vai ter uma capacitação no dia tal, com um horário mais confortável, tal hora, quem vem? Ah, não, sábado é dia disso. Ah, não, segunda de noite é dia daquilo. Ah, não dá para mim não. Ou então, pior ainda, fala que vem, confirma e não vem, não aparece. Ah, não, tem outras pessoas que vão no meu lugar. Isso não é voluntariado. Você não está fazendo isso para qualquer pessoa. Ah, não, mas no final do mês não tem pagamento. Melhor do que o Senhor para nos dar medida recalcada, transbordante. Será que nós realmente estamos tão presos ao financeiro, ao dinheiro, que nós não conseguimos enxergar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida? Quão abençoado nós somos em estar trabalhando na casa do Senhor e ter esse privilégio, porque para mim é um privilégio poder estar aqui trabalhando na casa do Senhor. Então nós precisamos ter esse nível de responsabilidade com voluntariado, seja no departamento que for, seja no departamento de obreiro, no departamento infantil. Nós precisamos entender que o voluntariado ele é com responsabilidade. Você precisa colocar a mão onde você alcança. Se você pode, ok, se comprometa, vá. Se você não pode, diga que não pode. É melhor do que você se comprometer, ou pior ainda. Ah, eu posso, se der, vou, se não der, não vou. Não faça isso, é muito ruim. Porque, como eu falei, esse trabalho é para Deus, e o Senhor, Ele é recompensador. Ele nos recompensa. Então, entenda o voluntariado como algo realmente de responsabilidade. Se tem uma reunião, vá. Se tem uma capacitação, vá. Se tem uma ordem que foi dada, cumpra a sua ordem.
Ainda que aquele líder ou aquela coordenação que deu essa ordem, que ministrou isso, você precisa acatar, porque você decidiu se voluntariar. Eu sei que às vezes existe uma certa pressão, que fala, vamos, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu sou um tipo de pessoa que eu não sou a favor disso. A não ser que eu veja de Deus um chamado na vida daquela pessoa, aí eu falo, olha só, é do Senhor, então agora é com você e Ele. Né? Porque às vezes a gente tem esse discernimento espiritual, um chamado claro na vida daquela pessoa e a gente vai lá e dá um toque. Mas agora você ficar, vem, me ajuda, o departamento está precisando, vem, me ajuda. Você não vai ter professores, você não vai ter voluntários com qualidade. Você vai ter voluntários que vão ali tapar um buraco e na primeira hora que der, vai te deixar na mão, vai sair. Isso não é bom para o departamento, para você, não é saudável para você e nem para as crianças. Segundo ponto, principais desafios no recrutamento. O recrutamento em si, o que eu ouço muito das pessoas é, mas eu não sei ministrar, eu não sei falar, eu não sei como vai ser. Então, é importante que você tenha clareza nesse recrutamento. Você fazer com que aquela pessoa entenda que ela não vai chegar de qualquer forma, de qualquer maneira, porque a maioria dos voluntários não são professores, não são pedagogos, eles não têm uma vivência na área educacional. Então, a maioria desses voluntários, eles trabalham em várias coisas, mas estão dispostos a nos ajudar. Então, nós precisamos fazer eles entender que nós damos capacitação, nós ensinamos, nós estamos juntos. Para isso, você tem que ter essa organização. Para isso, você precisa ter essas capacitações. E explicar para a igreja, de uma forma total, que você não vai ser de qualquer jeito, você vai ter um acompanhamento, você não vai chegar... Não, tem um acompanhamento, tem uma instrução, você vai saber o que fazer na hora certa, no momento certo. E a estratégia para um bom recrutamento é justamente isso. É justamente você capacitar esse professor para tal função. Se é um professor, se é um auxiliar, se é um suplente, ele precisa estar capacitado. Você precisa fazer dentro daquele seu cronograma, um cronograma de capacitação. Por exemplo, a pessoa acabou de entrar no seu departamento. Como que funciona? Você precisa ter isso em mente, você precisa ter isso planejado. Aqui, né, na ADVEC Taquara, eu faço da seguinte forma, a pessoa preenche uma ficha, né, e aí eu ligo para essa pessoa, eu faço uma entrevista com essa pessoa, para entender melhor, e ali você pergunta tudo. Ali eu costumo também colocar falar logo bem aberto tudo o que acontece, colocar um terrorzinho no sentido de, olha, responsabilidade, aquele dia é seu, eu não tenho reposição. Se você vai trabalhar na segunda, a segunda é sua responsabilidade. Tem uma outra pessoa para te cobrir, porque a gente não tem outra pessoa. Então, eu falo bem a verdade do departamento infantil. As crianças são animadas, são agitadas, não são anjos que caíram do céu e estão aqui sentados. Então, eu explico bem e faço ali uma entrevista com essa pessoa. Deu tudo bem? Eu passo para algum coordenador do dia que essa pessoa foi instruída. E ali, a coordenação vai fazer o quê? Vai ler um manual do professor que a gente criou com aquele voluntário, e ali vai ter normas de conduta, vai ter vestimenta, o que ele pode, o que ele não pode, vai ter uma rotina de culto, tem algumas coisas ali muito importantes que esse coordenador ele vai ler junto com esse voluntário. Porque se você entregar um PDF, der na mão, ninguém lê. Não vai ler, vai deixar para lá, enfim, a gente sabe como é. Então, ele senta, ele lê, ele conversa, ele tira dúvidas, ele fala sobre o material usado, ali ele explica como o departamento funciona, tintim por tintim, tudinho. Ok. Aí ele vai fazer o quê? Vai ter a próxima etapa, que ele vai ficar junto, né? Eu chamo de carrapato, junto com algum outro professor, da idade que ele vai ser designado, para que ele tenha essa vivência de sala de aula. E, abrindo um parêntese aqui, isso não é desde sempre, tá? A gente não faz isso desde sempre, isso é evolução. A gente chegando no final do ano, vendo os problemas, entendendo, tendo os feedback, aí sim, próximo ano, qual é o planejamento? Vamos começar a trabalhar assim, assim, assim. Por isso a importância da organização. Não nasceu assim de uma hora para outra e nem vem de muito tempo, não. Nós estamos evoluindo aos poucos. E aí, esse professor ele vai ficar ali de carrapato por um período com um professor, de preferência de um outro dia, de uma outra turma, para que ele tenha essa vivência, tenha esse aprendizado. E aí o coordenador vai conversar, e aí, como foi, entender. E aí sim, esse professor ele vai para a sala de aula. Estando em sala de aula,
um coordenador, ou eu, ou a liderança, vai estar com essa pessoa para que ela se sinta mais segura, porque é complicado. Por mais que seja criança, você chegar assim, numa sala de aula com aquele monte de olhinho piscando para você, igual aqueles passarinhos com fome, a perna dá uma bambeada. Então, você está ali para ser um apoio, você está ali para ensinar, para se falhar, se faltar alguma coisa, você vai estar dando um suporte, e depois essa pessoa vai caminhando em nome de Jesus, e é menos um ou mais um para o departamento para estar nos ajudando. Pequenos e grandes eventos. Os pequenos e grandes eventos. Os pequenos eventos, eu costumo dizer que são todas as atividades que nós fazemos ao longo do ano, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Reforma Protestante, Dia da Bíblia, todos esses são pequenos eventos. E os grandes eventos, aqui na igreja, eu costumo dizer que são 5, que são os maiores, o que demanda uma maior organização, uma formulação, precisa de mais pessoas, precisa de uma decoração diferenciada, uma pregação, todo um trabalho diferenciado, que é o primeiro culto do ano, né, que normalmente a gente faz o culto infantil, que é no templo, e é muito importante que você leve as suas crianças para conhecer o templo, porque elas precisam saber sobre esse ambiente, porque quando faz 11, 12, tem que vir para o templo, eles não querem vir. Olha, isso aqui não gostei, isso aqui não dá para mim. Aí a criança não quer, e tem uma rebeldia, e tem todo um trabalho, todo um problema que você minimiza, fazendo com que ele tenha essas introduções aqui no templo. Então, o culto infantil aqui na igreja é no templo. Então, esse é um grande evento. A gente tem o Acampa Dentro, que é quando nós acampamos dentro da igreja, lógico, limitação de idade, de 6 a 11 anos, e é muito divertido. Eu acho que eu me divirto mais do que as crianças, porque nós temos um planejamento do dia, normalmente é de sexta para sábado. Na sexta-feira, a gente tem uma atividade, tem festa de noite, eles dormem, no dia seguinte tem brincadeira e acaba por volta das 2 da tarde. Então, o Acampa Dentro é um evento grande, trabalhoso, com envolvimento de muitas pessoas. O terceiro evento é a EBF, que normalmente acontece em julho, que é um evento... O Acampa Dentro é para membros. A EBF já é para todas as pessoas, e a EBF já é um trabalho bem maior, que a gente usa toda a área da igreja, e graças a Deus nós temos bastante espaço, então também é algo bem planejado. E depois da EBF nós temos o culto, o Dia das Crianças, que é em outubro. O Dia das Crianças também é um evento evangelístico, que também precisa de organização, de grande elaboração, dá muito trabalho, porque são eventos que a gente precisa de muitas pessoas. Então, eu costumo organizar dividindo por tarefas, equipe da cozinha, equipe da decoração, equipe da palavra, várias equipes, e ali eu coloco líderes em cada equipe, e aí os voluntários para trabalhar em cada equipe. Se vai funcionar ou não, a gente ora para que dê tudo certo, para que a pessoa venha, para que esse voluntário apareça, que a nossa decoração funcione, para que nada caia e tudo dê muito certo. Então, nós temos esse Dia das Crianças, que normalmente a gente aluga brinquedos. A gente tem feito agora um trabalho com brincadeiras mais antigas, como pular corda, pular elástico, futebol, queimado, bandeirinha. E eles têm gostado muito, né? Tem brincadeiras que as crianças nunca nem viram. As crianças de hoje em dia não sabem rodar peão, dificilmente soltam uma pipa. Então, são brincadeiras que as crianças não pulam elástico. Eu ainda não consegui ensinar minha filha a pular elástico, coisa que eu fazia na minha infância inteira. Pular elástico é super divertido. Então, são brincadeiras que precisamos resgatar para as crianças. Lógico que os brinquedões são muito legais, é bom, elas gostam, mas é importante que eles também tenham essa vivência dessas brincadeiras do passado, vamos dizer assim, né? E, por último, nós temos a nossa cantata infantil, que foi um objetivo do ano passado, nós conseguimos cumprir, nós retornamos com a cantata infantil que nós não tínhamos, e é o último evento do ano, grande evento, né? É o último grande evento do ano, onde nós fazemos a cantata infantil, é muito legal, é um momento muito evangelístico, vem muitas pessoas de fora, vem famílias. Quando fala que a criança vai cantar, vem todo mundo, aí vem aquele que é crente, o que não é crente,
e ali você também pode ter um momento de apelo, onde vidas podem se render ao altar. Então, é um momento muito, muito bacana de implementar. É tudo, como eu falei para vocês, tudo que eu estou falando para vocês aqui é uma vivência. Não estou de ontem para hoje, não foi do ano passado para esse ano, não. É tudo uma construção ao longo dos anos que vem acontecendo de pouquinho a pouquinho. E estamos sem recursos, o que fazer? Esse também é um problema, né, que nós enfrentamos, que a maioria das igrejas enfrentam para tudo, não é só o departamento infantil. Só que a diferença é que os outros departamentos, eles têm adultos trabalhando. E nós não temos. Como é que você vai pegar uma criança para fazer uma cantina? Não dá. Nós precisamos contar, mais uma vez, com quem? Com os professores. Eu costumo dizer que o departamento infantil é um dos que mais trabalha, porque a gente trabalha nos cultos, a gente tem a demanda infantil, a gente tem a demanda dos professores, a gente tem muita demanda. Por isso que eu iniciei hoje aqui falando sobre a quantidade de demanda que o departamento infantil tem. Então, a sugestão que eu dou para vocês, que não é nada mirabolante, que a maioria muito provavelmente já conhece e já faz, é cantina, venda de bombom, venda de alguma arte que algum professor venha a fazer, venha a desenvolver, feiras de atividade. Lógico que tudo isso de acordo com o pastor da sua igreja. Tudo deve ser falado, tudo isso deve ser respeitado, mas é a única forma de nós fazermos, de nós termos esse valor. Almoço, nós precisamos inovar, fazer diferente para conseguir esses valores de alguma forma, porque a gente tem que ter uma bolinha para essas crianças. Gleice, se não conseguir, não deu? Glória a Deus, vamos fazer com o que nós temos. Bota uma roupa colorida, você, a sua equipe, e faz como você pode. A criança, ela vai se divertir, e se você fizer de coração, o Senhor, Ele vai se alegrar. Você não deixou de fazer porque você não quis ou porque você não teve tempo. Infelizmente, nesse momento, a gente não teve o recurso e está tudo bem. Não deu para colocar uma bola, não deu para fazer algo colorido, não tem problema. Venha você colorida, venha você fazer de forma diferente com as crianças. Olha, gente, hoje o culto é diferente, é todo mundo assim e bola para frente, porque a gente precisa ter a criatividade do Senhor e respeitar os nossos limites, porque dessa forma a gente vai entender que existem limites, e talvez o Senhor queira trabalhar justamente aí, com você, com as crianças. A gente não conhece os planos do Senhor, e se nesse momento a gente não tem o recurso que a gente queria, a gente trabalha como pode. E não deixe de fazer por não ter recurso. Faça, seja simples, seja muito elaborado, seja da maneira que for. As nossas crianças merecem e o Senhor também. E para finalizar, viva o seu chamado. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento de que o ministério infantil, ele é um ministério. Ele é um chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós não estamos aqui de qualquer forma, de brincadeira, de qualquer jeito, não. É uma chamada do Senhor. Ele te convocou para esse ministério. Ele te confiou essas crianças para que você pregasse o Evangelho para essas crianças. Que você leve a palavra de Deus com seriedade, com capacitação, com sabedoria na vida dessas crianças. Ao aceitar o seu chamado, você, no ministério infantil, você se compromete a ser embaixador do amor e da palavra de Deus aqui nessa terra. Você é um embaixador de Cristo. Cumpra o seu chamado com excelência, com sabedoria e vá até o seu limite. Cuidado com os excessos, cuidado com o ativismo, aquele que faz tudo e acaba não fazendo nada, ou aquele que ajuda em todas as partes, no final fica com a sua sanidade mental destruída, porque é muita coisa para dar conta. É casa, para quem é casado, tem marido, tem esposa, tem filho, é a escola da criança, é o trabalho secular, é muita coisa. Cuide de você, porque você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Você não vai conseguir transbordar aquilo que você não está cheio. Então, estude, se prepare, capacite-se para esse momento e não permita que nada e nem ninguém te desvie do chamado do Senhor, porque eu creio que o ministério infantil é um dos chamados mais lindos que nós temos. Sou suspeita a falar porque eu amo o departamento infantil, eu amo trabalhar com criança, com os professores, então é um chamado de Deus para a minha vida. Eu agradeço a oportunidade e vamos ter perguntas? Obrigada.
Já tem uma mão levantada aqui. Eu peço que as perguntas sejam breves, tá? Por conta do nosso horário. Paz de Cristo. Nem é uma pergunta, é um testemunho da importância do departamento infantil. Eu nasci no Evangelho, tá? E eu participei de 0 a 14 anos do ministério em São Cristóvão, Igreja Mãe, né? Pastor Túlio Barros. E a importância é que eu vivenciei com meus pais a guerra dos meus pais, né? Participei de violência doméstica, mas naquela semana, o domingo era o meu melhor dia. Fui uma criança bem pentecostal e o departamento infantil soube muito bem me desafiar, me criou uma pessoa a amar a palavra de Deus. Então, eu posso dizer, de fato, que Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo ela, depois de velho, ela não vai se desviar. Agradeço. Glória a Deus, amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Queira fazer? A paz a todos. Então, eu gostaria de saber sobre recursos. Tem que ser só com os professores ou a igreja pode ajudar? No caso, falar com o pastor da igreja. Referente a recursos, é importante que os professores desenvolvam isso para a sua aula, porque dificilmente a igreja vai conseguir compor todos os recursos que é necessário para cada aula de cada professor. Então, é importante que o professor desenvolva esse recurso, se possível, que o departamento infantil tenha, mas o valor para que seja comprado, a papelaria, seja o que for, você pode utilizar dessa forma que eu falei, com cantina, com venda de alguma coisa, tudo isso de acordo com o seu pastor, né, com o ok dele, ou a sua igreja pode te ajudar. Então, o que é importante fazer? Aquilo que eu falei lá no início, converse com o seu pastor, coloque todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você precisa para o bom andamento do seu departamento infantil, e aí, se for possível, a igreja ela pode te ajudar sem o menor problema. E como sugestão, eu deixo para você o que nós fizemos esse ano aqui no departamento infantil, que foi um sucesso, foi muito bacana. Nós fizemos um chá de papelaria. Foi a primeira vez que nós fizemos e foi muito bom. Nós fizemos um papelzinho escrito chá de papelaria e ali nós colocamos um chá, né? Chá mesmo que você toma com água quente. E ali estava escrito que para o pai, muitas das vezes no final do ano, a gente deixa lápis, canetinha, fica aquele monte de material do nosso filho que a gente não sabe nem o que fazer. A criança não usa, fica perdido dentro de casa e joga para um lado, joga para o outro. A nossa sugestão, traga para o departamento infantil. Tudo aquilo que sobrou do seu filho, que você não vai mais usar, traga para o departamento. Nós deixamos caixas na porta da sala e ali os pais deixavam lápis de cor, todos esses materiais, e alguns pais compraram novos, massinha, e deixaram ali para a gente. Então, nós já nos abastecemos bem para esse ano, e aquilo que faltar, eu vou conversar com o pastor para ver a possibilidade da igreja em estar fazendo esse complemento do que a gente vai estar necessitando, seja para fazer visual, seja para ser usado em sala de aula, seja para o que for. Amém? Mais alguém? Bom dia, paz. Eu tenho uma pergunta desafiadora. Eu não sou da denominação de vocês, daqui da DVEC. E a gente está passando por um conflito muito grande, porque a nossa igreja ela tem um déficit bem grande com relação a essa questão de escola bíblica. E é algo que tem mexido muito com a gente em relação a nós sermos cooperadores na igreja, mas, em contrapartida, nós temos tido essa dificuldade com relação à escola bíblica infantil. E isso tem feito com que a gente fique muito duvidoso quanto ao nosso chamado nessa igreja, ou a gente dá o melhor para nossas filhas em relação a ir para outro lugar para ter uma estrutura maior. O que você, como líder, aconselharia para a nossa família? Primeiro ponto é orar. Porque esse direcionamento, só quem vai poder te dar é o Senhor. Porque sair de uma igreja, eu considero uma coisa muito séria.
A gente não pode sair da onde Deus nos colocou de qualquer maneira ou de qualquer forma. Então, primeiramente, ore ao Senhor, peça a Ele capacitação, sabedoria, direcionamento. O que eu devo fazer, Senhor? Eu e a minha família. E em relação ao departamento infantil, não ficou muito claro para mim qual o desafio dentro do departamento. Se é material... Não tem escola bíblica, ok. Mas no culto, vocês têm aula... Não tem departamento infantil na sua igreja, é isso? Então, aí já a gente entra numa outra questão. A igreja que não tem departamento infantil, tem várias questões que podem ser analisadas. O pastor não trabalha dessa forma, ele acha melhor que as crianças estejam no templo. A igreja não tem estrutura para ter, então isso é oração e você conversar com o seu pastor. Peça um gabinete, explique a ele toda a situação, fale para ele da importância do departamento infantil, explique tudo, boa parte do que você aprendeu aqui hoje, né? Busque essa capacitação, fale para ele, olha, pastor, a importância da criança aprender na linguagem dela, né? Diferente de uma criança que senta aqui e escuta um pastor, o que será que ela consegue absorver? Nós que somos adultos, às vezes, né, a gente não consegue nem acompanhar devido à quantidade de coisas que está sendo falado, você imagina uma criança. Então, eu não sei exatamente o posicionamento do seu pastor, mas peça um gabinete, ore ao Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai te direcionar ou para uma outra igreja ou ali mesmo, e você vai ser a pessoa que vai estar dando início a essa escola bíblica na sua igreja. Amém?